Hoje vamos entender o sistema de Vampiro à Máscara. Testes, fome e aquele momento constrangedor em que você quase morde alguém no meio da conversa. Também vamos dar dicas venenosas para quem quer ser narrador nesse sistema sombrio do mundo das trevas. Você está no canal Challenger, eu sou o Sensei e roda a vinheta! Vampiro usa o sistema Storyteller. Em Vampiro à Máscara, os testes existem para que seus planos perfeitos tenham 70% de chances de dar errado. É o equilíbrio perfeito entre caos, drama e aquela sensação gostosa de por que eu ainda jogo isso? Você sempre rola um pool ou parada de dados D10. Esse pool, ou seja, essa quantidade de dados, é sempre a soma de um atributo mais habilidade ou perícia. Exemplo, força mais briga. Mas antes de você rolar, aí vem o mestre e diz qual é a dificuldade. Dificuldade 6 é o clássico, talvez você consiga, 50% em cada dado. Dificuldade 8, boa sorte, campeão, 30% em cada dado. Dificuldade 9, 20%. É o equivalente a você tentar abrir um pote de maionese com a mão lambuzada. Se o mestre define que a dificuldade 8, cada 8, 9 ou 10 é um sucesso. Cada bolinha na ficha é um dado e cada dado são 10% de chance. Ou seja, quanto mais dados, maior a chance de sucesso. E o número de sucessos tem sempre que ser maior que o número de fracassos. Simples. Elegantemente mortal. E quando você falha, o sistema não te dá só um não, te dá um fracasso. Fracasso feio, ou o lendário fracasso crítico. Também conhecido como parabéns, você tentou convencer o guarda e agora está sendo preso. Ou você tentou influenciar um mortal, só que escorregou e caiu de joelho na frente dele. É poesia. Às vezes você compete contra outro personagem. Quem tirar mais sucessos vence. E em Vampiro existe algo lindo e cruel, o sucesso parcial. Você consegue, mas algo dá errado. Tipo, você convence o NPC, mas agora ele te odeia. Isso é narrativa acima da matemática. Outro exemplo, digamos que você quer intimidar um humano. Aí você usa carisma mais intimidação, um total de 6 dados. Mas você está com fome 3, então 3 desses dados viram dados bestiais. Você consegue o sucesso, mas um dos dados de fome cai como falha crítica, ou seja, você assusta demais. A máscara quase cai e o seu nome começa a ser falado pela cidade. Se você não tira nenhum sucesso, falha crítica. Se você falha no teste de fome ou autocontrole, parabéns, você criou uma falha bestial. Isso significa que o monstro interior assume o volante. E ele não tem carteira de motorista emocional. Você age por instinto. E depois lida com as consequências. Na edição mais moderna, o sangue virou fome. Você tem de 0 a 5 níveis de fome. E quanto maior a fome, mais dados de sua rolagem viram dados bestiais. E quanto mais dados bestiais, mais chances do seu lado animal aparecer. Ou seja, você pode ser muito bom e ainda assim perder o controle. O frenesi é a explosão do instinto vampírico. Ele pode acontecer por fome extrema, raiva, medo, provocação. No frenesi, você não é mais o jogador. Você é um problema narrativo ambulante. Você ataca, mata, foge e depois tenta lembrar onde deixou o corpo. Quanto maior a sua humanidade, mais fácil resistir à besta. Quanto menor, mais fácil perder o controle. Humanidade não é só um número. Ela define se você ainda se reconhece no espelho ou se vê apenas um predador elegante. Entendeu como é que funciona? Em Vampiro, o pior inimigo não é o príncipe, não é o cara do clã rival, é você mesmo com fome. Dependendo do personagem que você criou, a gente já sabe se você é um vampiro que prefere lutar contra a fome ou se abraça o lado animal de vez. Então aproveita e comenta aí, resisto ou abraço o monstro? E a seguir você vai entender aquilo que todo jogador quer logo de cara, os poderes. A parte onde o monstro fica divertido.
chegou a hora de falar dos poderes vampíricos, as disciplinas. Agora você é um monstro com estilo. Então vamos apresentar as principais disciplinas, explicar como funciona o combate e como os poderes impactam a narrativa e a máscara. Até agora você aprendeu a sofrer. Agora você vai aprender a brilhar. Ou pelo menos assustar com classe. É aquele momento em que o jogador diz assim: agora eu sou perigoso. Disciplinas são os poderes sobrenaturais de vampiros, e cada clã tem afinidade com algumas. Elas custam pontos de sangue e ativam a fome, e quase todas quebrariam a máscara se usadas em público. Poder vem com preço, sempre. Agora eu preciso saber, você já se inscreveu no canal? Já ativou o bendito sininho para não perder material de apoio? Então aproveita, já deixa o like aí no vídeo. Agora vamos entender as disciplinas. Algumas das disciplinas mais famosas: potência, força absurda, portas não existem mais. Celeridade, velocidade sobrenatural, os inimigos em câmera lenta. Fortitude é a resistência sobrenatural, você vira praticamente um tanque elegante. Dominação é o controle mental, o famoso faz o que eu estou mandando. Presença é a manipulação sobrenatural, o carisma no modo hack. Ofuscação, invisibilidade, ocultação, é o terror que não aparece no espelho. Auspícios são os sentidos sobrenaturais, você percebe tudo, absolutamente tudo. Feitiçaria do sangue é do Stremer. Magia ritualística, o sangue como ferramenta. Cada ponto em disciplina destrava poderes específicos. Agora, usar poder em lugar público é perigoso, né? Câmeras de segurança, testemunhas, celulares. E quanto mais você abusa das disciplinas, mais a sociedade vampírica passa a te observar. E ninguém gosta de um vampiro indiscreto. Quebrar a máscara pode ser um crime punível com a morte. E agora vamos falar do combate. Combate em vampiro é rápido e brutal. Você declara a ação, rola atributo mais perícia, compara com a defesa do oponente e o dano entra. E tudo acontece em poucos segundos narrativos. Não é xadrez, é violência súbita. Existem dois tipos de dano: o superficial, que regenera rápido para vampiros, e o agravado, fogo, sol e certas disciplinas. Esse dói de verdade. Vampiros aguentam muito, mas o sol continua sendo um argumento invencível. Em vampiro, diálogo é arma. Humilhação pode destruir reputações e chantagem pode derrubar príncipes. Presença, dominação e status fazem estragos maiores que facas. Às vezes ninguém sangra, mas alguém perde tudo. Usar poder com fome é confusão garantida. Uma falha bestial usando uma disciplina pode virar um massacre, pode virar exposição, pode virar uma punição exemplar da camarilha. O Estado não gosta de vazamentos, a camarilha menos ainda. Bom, agora você conhece suas armas sobrenaturais. Você é forte, você é rápido, você é perigoso, mas ainda é só uma peça no tabuleiro. No próximo bloco vamos falar de quem realmente manda. Você vai sentar na cadeira mais perigosa do jogo, a do Storyteller. Então, criança, me diz aí, qual disciplina você achou mais interessante? Potência, celeridade, dominação, presença, ofuscação? Comenta aí seu estilo de vampiro. E agora, como é que se narra esse jogo? Narrar Vampiro à Máscara não é só contar uma história, apesar do nome Storyteller. É administrar um clube de monstros emocionais que acham que são protagonistas num filme noir, mas se comportam como adolescentes com superpoderes e zero noção de consequência. Seu papel como narrador é simples, é ser o adulto na sala mesmo que você também esteja se divertindo com o caos. Então vamos fazer como Dexter, vamos por partes. O clima é tudo e você é o DJ da escuridão. Vampiro não é sobre combate, não é sobre loot, não é sobre o par, é sobre atmosfera. Você cria o clima com luz baixa, descrições sensoriais, silêncio desconfortável, NPCs que parecem saber mais do que deveriam e aquele sorrisinho de vocês vão se arrepender, que só o narrador de Vampiro tem. Se o D&D é rock épico, Vampiro é um jazz sombrio tocado num beco molhado às 2 da manhã. O mestre em Vampiro, ele não é só um árbitro de regras,
Ele é um diretor de filme gótico. Ele é um roteirista de tragédia. E às vezes carrasco. Seu trabalho é criar conspirações, intrigas políticas, dilemas morais e consequências pesadas. Vampiro é muito sobre usar um ambiente. Luz fraca, chuvas noturnas, salões cheios de gente perigosa. Descreva cheiros, descreva silêncios, descreva olhares. Antes da pancadaria, vem o medo. Em Vampiro, quem manda raramente luta. Príncipes não atacam, eles comandam. Anciões não ameaçam, eles sorriem enquanto você cai em armadilhas. Política é o verdadeiro combate. Tanto a camarilha, o sabá, os anarquistas, todo mundo quer alguma coisa e ninguém quer pagar o preço. Como narrador, você não precisa criar batalhas, basta criar interesses conflitantes. Dê aos jogadores um favor que eles precisam pagar, um segredo que não podem revelar, um aliado que não é confiável ou um inimigo que é o único com a informação que eles precisam. Pronto, você acabou de criar uma guerra civil com taças de cristal. Cada NPC deve querer alguma coisa e quase ninguém quer ajudar de graça. Em Vampiro, o NPC bom é NPC com informação, é o que dá problema. Crie NPCs que sorriem enquanto mentem, ajudam mas cobram caro, parecem frágeis mas são perigosos, parecem perigosos mas só querem sobreviver ou sabem de algo que os jogadores não vão querer ouvir. O NPC em Vampiro ele não é figurante, ele é munição. A falha é mais interessante que o sucesso. Quando o jogador falha, você não diz, não aconteceu. Você diz, aconteceu, mas aconteceu também algo pior. Aconteceu, mas alguém viu. Aconteceu, mas agora você deve um favor. Aconteceu, mas a sua besta interior adorou. O fracasso é o tempero da história. O sucesso é só o prato principal. A besta é seu co-narrador. A besta está sempre lá, sempre faminta, sempre esperando, sempre sussurrando. Use ela para criar tensão, punir descuidos, provocar dilemas, transformar cenas simples em pesadelos. Quando o jogador esquece da besta, você lembra, com carinho, crueldade. A besta não é só regra, ela é personagem. Ela provoca, ela empurra o jogador para decisões erradas. Teste de fome não é punição, é convite ao drama. Quando o jogador perde o controle, não descreva só os números, descreva o pânico. Acho que você já entendeu, né? O horror em Vampiro ele é pessoal. Não é sobre o monstro lá fora, é sobre o monstro dentro. O horror vem de perder o controle, ferir alguém que você ama, perceber que está gostando demais da violência, descobrir que a sua humanidade é só uma lembrança. Então você não precisa assustar com sustos. Assuste com escolhas. O narrador ele não é inimigo, ele é cúmplice. Você não está ali para matar personagens. Você está ali para ver até onde eles vão antes de se destruírem sozinhos. Você conduz, eles caem e juntos vocês criam uma história que eles nunca mais vão esquecer. Em resumo, narrador de Vampiro é ser elegante, ser cruel, ser sutil, ser político, ser poético, ser irônico e, acima de tudo, ser paciente. Porque Vampiro não é sobre vencer, é sobre sobreviver à própria escuridão. Com muito estilo, é claro. Bom, você já aprendeu a criar monstros, agora já sabe criar intrigas. Então fala pra mim, já se sente pronto para narrar sua primeira campanha vampírica? Se você fosse narrar hoje, em que lugar do mundo aconteceria a sua aventura? Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos? Comenta aí que eu quero saber. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que a gente desenrola. Hoje nos despedimos aqui, crianças, mas antes de ir para o seu refúgio que te protege do sol, ouçam a mensagem do Carlinhos. Abraço vampírico e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vamos entender um pouco mais a hierarquia e a função de cada cargo nas organizações obscuras do mundo das trevas. E você que ficou com a gente até aqui vai ganhar um prêmio. Todos que deixarem o e-mail nos comentários vão receber o e-book O Mestre, como narrar campanhas e aventuras incríveis em jogos de RPG. Abraço vampírico e até a próxima noite, crianças!